Nos acostumamos tanto com nossa rotina que quando algo realmente estranho acontece, fica em nossa mente para sempre. Histórias verdadeiras são sempre mais assustadoras do que algo ficcional, pois apresentam a ideia de que há algo lá fora, apenas nos esperando para atrapalhar nossas vidas. Algumas das coisas mais assustadoras que as pessoas já viram envolvem lugares que nunca existiram, carros cheios de pessoas imóveis e vizinhos estranhos. Nesse vídeo, você ouvirá relatos reais de pessoas contando a coisa mais assustadora que já viram em suas vidas. Essas pessoas, assim como você, trabalham em empregos normais e vivem em cidades normais, mas suas experiências são vindas diretamente de um filme de terror. Meus pais compraram sua primeira casa em 1972. Precisava de reforma, mas eles decidiram se mudar imediatamente e consertar as coisas conforme o tempo e dinheiro permitissem. Poucos dias depois de se mudarem, os novos vizinhos vieram se apresentar. Eles contaram que os proprietários anteriores haviam se mudado após um divórcio bem ruim. Tinham perdido seu segundo bebê por uma síndrome de morte súbita infantil, e o relacionamento foi ladeira abaixo a partir daí. Meus pais ficaram horrorizados, ainda mais porque minha mãe estava grávida. Eles não podiam imaginar passar por uma coisa dessas. Mas no fim, acabou que esqueceram tudo sobre isso. A vida continuou. A nova casa e o amor dos dois foi maior do que a história dos vizinhos. Em preparação para o bebê, eles decidiram colocar um papel de parede no quarto do berço. Meu pai disse à minha mãe que não havia necessidade de colocar papel de parede atrás do armário, mas ela insistiu. Foi quando minha mãe estava ajoelhada, raspando a tinta velha atrás do armário, que seus olhos caíram sobre algo que fez seu sangue congelar. Escrito em giz de cera, mais ou menos na altura dos olhos de uma criança do jardim de infância, em garranchos infantis, estava escrito: "Eu matei o bebê". Eu estava a cerca de 15 minutos de terminar o turno da noite do trabalho, quando houve um grande estrondo em uma das janelas do escritório. Me levanto e vou verificar. Alguém tinha jogado uma pedra de tamanho considerável por uma das janelas na frente do prédio. Isso foi estranho. Volto para minha mesa, faço uma ligação rápida para a segurança, para avisá-los, e decido ir para casa. Ao sair do prédio, fico cada vez mais perturbado e acabo correndo para o meu carro. Quando estava quase em casa, comecei a me acalmar um pouco. Mas nessa hora, me lembro de que não destranquei meu carro quando entrei. Estava destrancado o tempo todo. Estranho, mas, felizmente, nada mais perturbador aconteceu depois disso. Trabalho como socorrista. Numa noite, nossa ambulância foi enviada para uma residência onde um homem estava com uma dor intensa na perna. Meu parceiro e eu entramos. Sentado numa poltrona reclinável estava um homem afro-americano mais velho com um gesso na perna esquerda. Ele nos diz que sofreu um acidente de moto há algumas semanas e quebrou seu fêmur. Tinha recebido alta do hospital algumas noites atrás. O motivo de sua dor, entretanto, é que ele tinha tropeçado na mesa de centro de sua sala, batendo sua perna machucada de novo com muita força. O homem queria voltar para o pronto-socorro, só para ter certeza de que ele não tinha quebrado novamente. Então, o levamos para um hospital local. Falando com ele lá atrás, parecia um cara bem tranquilo. Conversamos algumas besteiras sobre motocicletas, sua visita ao pronto-socorro, sua ex-esposa e etc. No meio do caminho, porém, ele de repente para de falar e estende a mão para mim, como se quisesse me cumprimentar. Pego sua mão e, ao cumprimentá-lo, ele me olha diretamente nos olhos e diz a coisa mais assustadora que já ouvi.
Obrigado por tudo que você está prestes a fazer por mim. Seus olhos então começam a revirar e o homem espuma pela boca por cerca de 45 segundos, talvez 1 minuto. Então ele para, vomita em cima de si mesmo e cai na maca inconsciente. Eu literalmente fiquei sentado o tempo todo em total choque e medo até que ele desmaiou. Respirei fundo. Disse ao meu parceiro para começar a dirigir mais rápido. Confiro os batimentos do cara e vejo se ele ainda está respirando. O mais estranho é que, conversando com uma das enfermeiras do pronto-socorro depois que o deixamos, ela me disse que exatamente a mesma coisa aconteceu quando ele estava lá mais cedo, e nenhum dos médicos conseguiu descobrir o que era. Eu sou um jornalista e a história a seguir foi a experiência de uma mulher que entrevistei para uma história de crime real. Quando essa mulher era uma menina, digamos 8 anos de idade, ela começou a ir ao quarto de seu pai durante a madrugada para dizer que havia um homem em seu armário. O seu pai então diz a ela que o bicho-papão não existe e a manda de volta para a cama. Isso aconteceu durante 1 semana. Quando finalmente o pai cedeu e resolveu voltar com ela para o quarto dizendo: "Vou te mostrar que não há nada no seu armário." Eles chegam ao quarto e o pai abre a porta do armário. Ele abre 1 centímetro e então sente alguém fechá-lo de volta. Acontece que realmente havia um homem em seu armário. Esse cara entrava na casa deles todas as noites e observava a garota enquanto ela dormia. O pai então segurou o cara e chamou a polícia. O invasor foi preso por muitos anos depois disso. Quando eu tinha 7 anos, acordei no meio da noite com dor de ouvido. Decidi que iria até o quarto da minha mãe e meu padrasto para contar a eles. Passo pela sala e vejo alguém sentado em uma das poltronas, cerca de 1 metro de distância da porta do meu quarto. A pessoa parecia estranha, o rosto meio distorcido, mas estava escuro e eu não conseguia enxergar bem. "Mãe?" perguntei. A pessoa balançou a cabeça e eu comecei a ficar com medo. "Mike?" falei o nome do meu padrasto. A pessoa balançou a cabeça novamente. Decidi que a melhor opção seria voltar para a cama para não ter que passar por essa pessoa. Voltei para o meu quarto e fechei os olhos por 1 segundo, antes de abri-los e ver a pessoa parada na minha porta, sorrindo loucamente e balançando a cabeça furiosamente. Gritei a plenos pulmões e fechei os olhos. Meu padrasto saiu correndo com um taco de beisebol na mão. Não havia mais nada lá, mas as roupas que minha mãe tinha dobrado e colocado na cadeira estavam espalhadas pela sala. Por muito tempo, para fugir desse trauma, coloquei na minha cabeça que era apenas meu gato fazendo bagunça. Estava de férias com meu namorado na época. Tínhamos literalmente acabado de chegar à cidade e paramos em uma ponte suspensa perto de um campus. Tenho pavor de altura, então meu namorado estava me persuadindo a andar devagar sobre a ponte. Era lindo, e paramos no meio para tirar uma foto. Do lado de onde viemos, havia um estacionamento com degraus que levavam ao fundo de um desfiladeiro, e do outro lado, trilhas para caminhadas. Uma mulher passou por nós e se ofereceu para tirar nossa foto. Nós recusamos educadamente. Ela sorriu, caminhando rapidamente para o outro lado da ponte, onde ela pulou suavemente no desfiladeiro. Não houve 1 segundo de hesitação. Era quase como se ela tivesse certeza que tinha que pular ali. Até hoje, não fazemos ideia se ela era real ou não. Um grupo de amigos e eu estávamos hospedados em uma cabana remota que um dos primos do meu amigo possuía. Não havia estradas que levassem à cabana e era uma boa caminhada de 3 ou 4 dias até onde estacionávamos o carro. Eu não poderia ir no mesmo horário que todos os outros devido a obrigações do trabalho. Então,
decidi ir no mesmo dia, só que mais tarde. Isso significaria que eu teria que acampar por uma noite sozinho. A última parte da trilha é muito perigosa para ser percorrida à noite, especialmente por alguém que não a conhece. Não me importei, meio que esperei por isso, já que nunca acampei sozinho antes. Eu estava no meio dessa floresta quando o sol se pôs. Montei meu acampamento em uma pequena clareira, provavelmente com 12 metros de largura. Acendi minha fogueira e armei minha pequena barraca. Fiz todas aquelas coisas de acampamento, como cozinhar cachorros quentes em uma vara sobre o fogo e tal. Fiquei acordado por umas boas 2 ou 3 horas depois de escurecer. Era meio do outono, então os dias eram um pouco curtos. O tempo todo pensei ter ouvido algo se movendo na floresta na beira da clareira. Não pensei em nada no começo, porque é bem normal que a floresta esteja cheia de animais. Mas à medida que a noite passava, percebi que o que quer que fosse parecia estar circulando a clareira, de novo e de novo. Assim que comecei a prestar atenção, decidi levantar e investigar. O barulho parou assim que me levantei, e pensei ter ouvido o som indo embora pela floresta. Foi aí que pensei ser apenas um bicho curioso que ficou com medo quando me levantei. Decido que é hora de dormir, apagar o fogo e deitar na minha barraca. Começo a cochilar, e fico naquele estado meio adormecido, meio acordado por um tempo. Normalmente, ouço coisas estranhas quando estou nesse estado, então não penso muito nisso quando ouço uma voz. Porém, algo me acorda, e percebo que a voz é real, e está bem do lado de fora da minha barraca. Na verdade, 2 vozes, mais altas que um sussurro. Não tive certeza se era outro idioma, ou se eles estavam apenas falando de uma maneira que eu não conseguia entender. Fiquei ali, paralisado, ouvindo e esperando que algo acontecesse. A lua estava cheia e era suficiente para iluminar o lado de fora, de forma que fizesse uma sombra. Então pude ver quando uma mão pressionou uma parte da minha barraca perto do meu pé. Isso me assustou. Na mesma hora me sento rapidamente. Quem estava fora da tenda começou a correr a toda velocidade pela floresta. Saio da barraca e ilumino ao redor, sem ver nada. Não dormi naquela noite, arrumei o acampamento ao amanhecer e saí logo dali. Até hoje, não faço ideia de quem eram aquelas pessoas. Até a próxima. Obrigado.